Shalom, muita paz, muita luz, a luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do grau na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editado no português europeu pelo Movimento Internacional do Grau no Brasil, www.mensagemdograal.com.br, pela entidade editora Ordem do Grau na Terra, no português brasileiro, www.graal.org.br. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários, vivenciar e servi-lo com fidelidade na tua luz da verdade. Mil agradecimentos. Amém. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Hoje é dia 4 de novembro de 2021, quinta-feira, de sol, tempo parcialmente nublado, 31 graus. A lógica de Deus. Vamos refletir um pouco sobre essa questão da lógica de Deus. Tudo em Deus tem lógica. Tanto vemos isso na sua criação, como se refletirmos no próprio Deus, né? Então, a maior lógica, a mais forte, mais evidente, está no próprio Deus, né? Não só nas suas obras, mas também, principalmente, em si próprio. Por quê? As suas criações são reflexos da sua lógica, da sua naturalidade, vamos dizer assim. E podemos refletir o que existe em Deus estão em seus filhos, Jesus Cristo e Emmanuel, o Espírito Santo. Então, por exemplo, em Jesus Cristo e em Emmanuel, Messias Abdrushim, Emmanuel Abdrushim, existem relatos, né? Eu não sei exatamente os discípulos de Cristo, se tem esses relatos na Bíblia, né? Mas certamente foram vistos tanto a pomba sagrada, né, pairando sobre a cabeça de Jesus Cristo, como a cruz isósceles, que é uma cruz com a barra vertical e horizontal incrustada em sua fronte, na sua cabeça. E uma cruz magnética e radiante, cruz isósceles, com as barras do mesmo tamanho, que não tem nada a ver com a cruz da sua crucificação, que a barra vertical é maior para fincar no solo, né? Então não tem nada a ver a cruz da isósceles, da luz da verdade, né? Ou a cruz do Santo Grau, que existem nos filhos de Deus, incrustados em sua fronte, com relação à cruz do sofrimento da sua morte. Então, o que se existe no Filho tem que existir no Pai também, em Deus Pai. Mas então vamos tentar refletir sobre isso. Vou tentar dissertar um pouco, ter umas ideias sobre essa questão da lógica de Deus, e a começar pelos sinais que Ele próprio tem, sinais e as suas qualidades, né? Então tem que ter um motivo para existir. E refletindo nisso, podemos tentar imaginar a natureza de Deus, como Ele procede, e também fazer uma teoria, enfim, sobre todo o mecanismo da vida de Deus, as suas decisões, né?
E isso inspirado, naturalmente, na mensagem do Graal, do Messias Abdushim, que é uma obra pessoal de Deus Pai. Então, a partir daí, se pode haver uma reflexão e tentar perscrutar, né, esses mistérios de Deus. Temos a informação de que a principal, né, que Deus é inenteal. No caso da questão de definir a natureza de Deus, é inenteal, não criada. E enquanto que tudo o resto, à exceção dos seus filhos, né, que tem também parte da sua inentealidade, são enteais, são entes, não são criações, que não vivem sem ele, né, sem a irradiação dele, né, porque ele é a única vida que existe, que está nele e os seus dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel, Espírito Santo. Então tudo é dependente de Deus, da irradiação de Deus. Ele também tem 3 qualidades intrínsecas, né? Que é a sua pureza, a sua justiça e seu amor. Seu amor certamente está radiando do seu coração. A sua justiça, creio que esteja radiando da sua garganta, né? Que é a parte da sua fala, né? Está ligado exatamente da fala, né? Da palavra de Deus. E a pureza só pode estar na cabeça, no topo da cabeça, onde estão os nossos pensamentos, que eles têm que ser puros. Então eu vejo assim. Essas são as três qualidades intrínsecas em Deus. E, enfim, aí podemos tentar fazer uma teoria. A princípio temos que ver como Deus era antes, né? E como vivia e o que existia, né? Antes de Deus se tornar pai, enfim, decidir fazer criações, todas essas coisas. Então aí esse é o princípio, né? Então Deus é o único inenteal, substância tem em si a substância inenteal da vida eterna, que sempre existiu e sempre existirá. Então, nesse tempo que só existia Deus, existem 3 fundamentos básicos existentes, que é primeiro, que é o próprio Deus, que é o seu corpo inenteal, de luz, de substância eterna. Segundo, é a irradiação. Se esse corpo, essa luz, uma vez existindo, ela irradia. Tudo irradia, né? Nossos corpos irradiam calor. Vamos analisar assim, né? Isso do campo puramente físico, né? Então, nossos corpos é uma constituição, tem começo e tem começo e fim, vamos dizer assim. Ele ocupa um espaço, um lugar no espaço. E nossa temperatura interna é 37 graus. Então está irradiando calor. E normalmente o ambiente que a temperatura média na Terra oscila muito, né, naturalmente, né? Mas a amplitude que é térmica, mas a média de temperatura no mundo é 15 graus centígrados. Então, os nossos corpos, né, vamos dizer assim, está numa temperatura 22 graus a mais acima do que a temperatura média da Terra, né? Em média, pode dizer que numa cidade a temperatura oscila uns 10 graus, né, entre máxima e mínima. Por exemplo, se a temperatura média da Terra é 15 graus, então vamos dizer assim que na média uma cidade ou qualquer lugar, né, durante o dia
na parte temperatura mais alta do dia, está em 20 graus e a temperatura mínima 10 graus, média 15 graus. Agora, lógico que tem lugares que a maior amplitude térmica depende das condições atmosféricas, né, específicas, principalmente considerando que a atmosfera da Terra ela não é tão densa, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, Vênus, que ele é cercado de nuvens, né? E a Terra não. Se olharmos do espaço, pode-se se enxergar a superfície da Terra, ou parte da superfície, né? Porque predomina, aliás, a visualização, né, da superfície. Se vemos a Terra do espaço, talvez aí uns 30% da Terra está coberta de nuvens e o resto está limpo, vamos supor, a superfície está clara. Está clara, né? Enfim, então estamos falando sobre essa questão da irradiação. Então nós irradiamos, mas a principal característica, né, dos nossos corpos é a irradiação do calor físico, né? E em termos espirituais, temos tipo de outras radiações, nossos pensamentos, nosso magnetismo, né? O estado da nossa alma, né? Que circunda o nosso corpo físico, né? Enfim, temos muitos corpos, né? Não só o físico, mas temos o corpo astral, que é a antimatéria, ou então energia escura, que ela é matéria grosseira e mediana. E aqui nosso corpo físico estamos na matéria grosseira mais densa. Tem a matéria grosseira mais fina, mas todas esses planos, vamos dizer assim, convivem no mesmo espaço, porque é essa espécie de matéria grosseira, a matéria grosseira. Agora existe a matéria fina, que é matéria também, porque a matéria ela se transforma, ela não é energia. Ela é mais, vamos dizer assim, mais maleável, mais, como o nome diz, mais fina, né? Mais penetrável, vamos dizer assim. Mas ela em si ela é morta, tal qual a matéria grosseira. E lá também tem as três partes, três planos, né? Vamos dizer assim. A matéria fina sutil, vamos colocar assim, ficar no alto. Isso é sempre a mediana e a mais densa, que está vamos supor, mais próximo da matéria grosseira. Enquanto que a matéria fina sutil, mais brilhante, está mais próximo do reino enteal, que é um reino acima, né? que não tem nada de material. Lá as substâncias, vamos dizer assim, são vivas, então são basicamente de energia, mas essa energia, que tudo, energia tem formas também. Agora, quem está num campo num mundo mais denso, se visualizar mais ou menos a substância de um plano superior, vai ver como luz, né? Não vai ver como... vai ver tanto distorcido. Agora, quando um vidente, enfim, vê algum outro plano, ele vai ativar a sua visão daquele corpo correspondente. Por exemplo, se um vidente tem uma visão da matéria grosseira mediana, onde estão os corpos astrais, né? Os seres também da natureza, ele vai ter que ativar em si a visão, né, do seu corpo astral. E a visão física, vamos supor, do nosso plano mais denso, da nossa matéria grosseira, os corpos físicos fica colocado um tanto de lado, né? Tá certo? E é interessante que existem alguns vídeos, enfim, até imagem, umas imagens. Eu só vi duas que me parece que são reais, né? Com aparelhos fotográficos, ou então
filmando, né? Talvez algum tipo de câmera, né? Mais sutil, né? Você pode até captar algumas irradiações desse matéria mediana. Então, mas é, é um aparelho físico, né? Uma filmadora, então uma máquina fotográfica física. Então, ela tem suas limitações, né? Então, a vida, sempre nos planos mais ascendentes, são muito mais claras, mais nítidas, mais vivificadas, né? O nosso plano é o mais densificado que existe. Não existe nada, nenhum plano, nenhuma região mais densa do que a matéria grosseira, do que a existente da matéria grosseira. E na própria matéria grosseira tem essas três planos, né? O mais denso, onde nós estamos, o mediano, onde atuam a maioria dos enteais, né? Enteais mais ligados à terra, como os gnomos, fadinhas, elfos, né? Elfos das árvores, sereias do mar ou então do rio, né? Então são tudo muito próximo aqui do plano terrestre. Então eles irradiam mais densamente, né? Enquanto que os médios e grandes enteais, por exemplo, os gigantes também trabalham na Terra, mas creio que ele tem uma irradiação mais, vamos supor, vão mais para matéria grosseira fina, uma matéria grosseira sutil, que não tão densa. E os outros grandes enteais, Thor, dos raios, enfim, da, o deus do sol, né, quer dizer, o chamado deus, né, mas é um enteal, né, Apolo, que ele já não existe, não está mais porque o sol já está em fase de decomposição. O sol ele está embora os cientistas não reconheçam, né, acho que o sol ainda vai estar no seu tempo médio de vida, ainda vai ter se ele tem talvez aí uns 5 bilhões de anos, ele vai ter mais uns 5 bilhões até estar no seu estágio final. Mas no livro, o livro do Juízo Final, de Roseli Gonçalves, ela fala esse capítulo, né? Que a morte do Sol, né? Que o sistema solar vai ser substituído por um outro Sol. Seria um novo Sol. E muitos esoteristas falam sobre isso, né? E então o Sol, ele estamos falando do astro, né? Quer dizer, do enteal, né? Chamados, antigamente chamavam tempos passados de deuses, né? Por que chamavam de deuses? Porque os espíritos humanos, eles, a partir do momento que eles se encarnaram, eles, quando viam seres, eles conviviam bem diariamente com os seres mais densos, né? Que estavam mais próximos da Terra. Mas quando apareciam seres maiores, né? Assim que fugia a compreensão deles, então eles achavam que eram deuses, né? Então começaram a falar isso, porque eles não entendiam que eles são servos de Deus, sem livre-arbítrio, diferente de nós, que nós temos, os espíritos têm o livre-arbítrio. Existem todo tipo de seres que existem, né? Sejam mentais, sejam espirituais, sejam espíritos primordiais, ou divinos, criaturas divinas, sempre tem essas duas categorias, ou possuem livre-arbítrio ou não possuem livre-arbítrio. E, enfim, no reino divino, aquelas criaturas que estão mais próximas de Deus não possuem livre-arbítrio, porque a irradiação de Deus é tão forte, a vontade dele, que não permite existam seres com vontade própria, vamos dizer assim. A Rainha Elizabeth, a primeira criatura que Deus criou, né? Ela tem, a meu ver, ela tem a livre-arbítrio, porque ela, por ser a primeira criatura, apesar de estar, vamos supor, conviver com Deus, né?
a mãe primordial, ela é muito forte, ela pega, vamos ver, a essência de toda a substância da irradiação de Deus, vamos dizer assim. Então ela a criatura mais alta que existe, mas ela é criatura, ela não tem nada da inenteriedade de Deus. E, então ela é possível ela ter um livre-arbítrio. Interessante. Na minha opinião, sim. Ela não é uma criatura totalmente submissa. Ela naturalmente, ela cumpre integralmente a vontade de Deus. Mas ela não, a força interior que ela tem, né, vamos dizer assim, né, das substâncias, né, o supra-sumo, vamos dizer, permitiu que ela também tivesse sua digamos, certa autonomia, né, no pensar. Ela tem, a meu ver, ela tem um livre-arbítrio. Mas a consciência dela é tão grande que ela se sujeita à vontade de Deus. Né? Agora é diferente, por exemplo, dos 4 animais sapientes, que foram criados, a meu ver, depois do nascimento de Jesus e Emmanuel. Os 4 animais sapientes que guardam o trono de Deus, né? Que é a águia, o leão, o touro e o carneiro. Enquanto que o carneiro é o único que tem semblante humano. São os animais que têm 2 pares de asas, né? Não é isso? Que até teve, lá na Suméria, teve um escultor que esculpiu os animais sapientes, né? E inclusive parece, não sei se os 4 desses animais estão lá no Museu Britânico, me parece. Não sei se os 4 estão lá, mas pelo menos 2, enfim, aquela escultura da Suméria, né? E esses animais sapientes, né, vamos falar assim, eles foram esculpidos aproximadamente 6.500 anos atrás. Então foi um pouquinho anterior à construção da Grande Pirâmide. E a história disso está num livro de José Luis Gonçalves chamado A Desconhecida Babilônia. Quem desejar é só acessar o site www.graal.org.br. Então conta a história desse escultor, ele que foi o maior vidente da história que existiu. Ele foi o maior vidente que existiu. Então ele teve a visão dos 4 animais sapientes. É claro que essa visão não é uma visão própria, vamos dizer assim, de puramente real. Aí existe uma questão, né? Que essa uma informação que podemos ter, uma visualização, tem sempre um limite da nossa espécie. Por exemplo, nós que somos espirituais, vindos do reino espiritual, estamos em desenvolvimento, somos espíritos em desenvolvimento, que é a grande, pode dizer que 99,9% dos seres humanos que habitam a Terra estão nesse processo, são espíritos em desenvolvimento. E, infelizmente, depois do pecado hereditário, pode-se dizer que metade da humanidade já está perdida, não tem mais ligação com o seu espírito, são puramente seres de raciocínio e estão condenados. Né? Mais um isso. Isso se deve muito pelas leis da criação, que permite mesmo um espírito já morto, vamos dizer assim, que não tem mais ligação com a sua essência, que se encarne novamente, porque o interior, a essência espiritual ainda irradia, ainda tem uma certa energia capaz de ajuntar os outros corpos, que é a alma, o corpo astral, para formar e permitir uma encarnação. E também seres, vamos supor que talvez ainda não esteja totalmente perdido, mas que estão nos submundos, né?
devido às baixas frequências das relações humanas, principalmente entre um homem e uma mulher, né, predominando o sensualismo e não o verdadeiro amor, porque nas relações sexuais tem que prevalecer o amor, tá? O sensualismo, esses prazeres libidinosos em excesso, vamos dizer assim, se suplantar o amor, o verdadeiro amor, o que acontece? Ela vai entrar em conexão com seres do submundo. Não vai atrair um espírito luminoso, vamos dizer assim. Então as relações humanas predominam o sensualismo, as baixas paixões. Então justamente isso atrai almas do submundo, forma uma ponte. Então eles eram para ficar lá, no canto deles lá, vivenciando a própria desgraça da igual espécie, né? Dos pecados. Né? Quem lá está na vaidade vão conviver com vaidosos e vão sofrer simultaneamente. Porque só aqui no plano terrestre das encarnações que existe todo tipo de espécies. Né? Os mais evoluídos, involuídos, só aqui no plano terrestre que isso é possível. E até o próprio Filho de Deus se encarnar aqui. Né? Então, os seres primordiais também, espíritos primordiais. Então, aqui é por isso que quem está, vamos supor, perdido lá no além-matéria, enfim, eles querem que se encarnar aqui, porque na igual espécie que existe no além-matéria, eles não têm muita chance de evolução, de esclarecimento e pagarem seus karmas, né? De vida passadas e das vidas passadas, porque eles estão lá no além-matéria, eles estão esperando uma oportunidade para se encarnar. Mesmo que eles tenham, estou refletindo, né? Mas mesmo que eles tenham assim 10% de saldar seus karmas e, e se tornar um espírito humano que cumpre integralmente a vontade de Deus, eles arriscam, né? Se sujeitam a qualquer situação. Eles querem, porque para a alma deles, já que está em decadência, às vezes até em processo de composição, não chega assim, na morte espiritual não, porque ainda existe uma pequena chance para eles, mas é uma oportunidade, principalmente agora na questão do juízo final, né? Porque esses seres que estão nos submundos, que não tem mais nenhuma. Quer dizer, que predominam as trevas, vamos dizer assim, eles vão cair no funil da decomposição, né? Vão parar no inferno e do inferno para o funil da decomposição do eu pessoal. Né? Então eu reflito e penso assim, porque existe aqueles seres humanos, principalmente aqueles que fizeram o culto de Baal, né? Que foi o pior culto que existiu, né? Aqui na Terra. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, eu estou vendo o tempo aqui, que aqui encerra mais ou menos 30 minutos. E é que veio um aviso aqui, porque deu uma chamada aqui. O meu celular aqui, quando eu vou gravar um vídeo, eu tiro o som, né, da chamada quando eu recebo chamada, né? Porque me parece que aí o som fica no vídeo e às vezes até interrompe, né? Me parece que até interrompe. Então eu deixo aí sem som para isso. Se tiver chamada, eu vejo só na tela, né? O aviso. Né? Mas então, pelo visto aí o vídeo não foi interrompido, tá seguindo normal. Aqui está com 29 minutos, já está indo para o fim. Nessas reflexões, né, que eu estava refletindo sobre a lógica de Deus, é um tema que permite muitas reflexões. E então, que estava falando sobre livre-arbítrio humano, né? E as nossas energias.
negativas, os seres que estão com um X na testa, né? Então aqueles criaturas que pecaram de tal forma contra o amor de Deus, eles são gravados um X na testa. A Abdurshi, na sua mensagem do grau, não citou exatamente esse detalhe, que é muito terrível, né? Ele só citou que sobre esses tipos de almas que são atraídas, que estão nas trevas, né? Que são atraídas novamente para a encarnação devido à baixa frequência das relações humanas, né? Entre um homem e uma mulher que atrai essas almas que deveriam amadurecer no submundo. Agora, se conclui que essas almas que estão em um plano que pior do que aquelas almas que estão presas aqui no plano terrestre, né, da superfície, por causa de apegos. Às vezes nem são almas, assim, vamos dizer, ruins, mas elas se apegaram, fizeram idolatria, né, de pessoas, enfim, se apegou a bens materiais, é, a diversas coisas aqui na Terra, seja comida, paixão por comida, por dinheiro, por sexo, por vamos falar também esporte, né? Esporte é uma coisa que as pessoas também estão muito paixões, né? Por esporte, né? Enfim, são coisas que você vai saindo do seu equilíbrio normal e espiritual, vamos dizer assim, né? Então essas pessoas quando falecem ficam apegadas aqui no plano terrestre. Bom, eu estou vendo que já tem concluindo aqui, já está 31 minutos, então eu vou concluir esse vídeo e vou procurar continuar esse tema dessas reflexões, né? Que, bom, vou falar sobre a lógica, refletindo sobre o fundamento da lógica de Deus que existe nele e que se transmitiu para todas as suas criações. Só um aviso, quem quiser, gostou do vídeo, o canal, quiser prestigiar, dá seu like, compartilhe, faça algum comentário. E meu Pix, para quem quiser colaborar, 024 987 498 96. 024 987 498 96. Então é isso. Shalom, muita paz, muita luz. Na luz da verdade do real Messias Abidurshi.